Olá, meu público seleto, tudo bem com vocês? O assunto de hoje vai ser ginástica ocular, também conhecida como exercícios visuais. Esses exercícios são muito bons para os defeitos de refração dos olhos, como miopia, hipermetropia, astigmatismo. Também excelente para a vista cansada. Os 6 músculos extrínsecos dos olhos, quando estão com a tonicidade alterada, provocam os defeitos de refração, como foi constatado por um oftalmologista americano que pesquisou a ginástica ocular. O Matheus de Souza, que trouxe a quiropraxia para o Brasil, tinha 4 graus de miopia. Escreveu um livro sobre ginástica ocular, fez uma entrevista no programa do Jô Soares e contou o relato dele lá. Eu, particularmente, conheci uma mulher de 82 anos que só com os movimentos dos olhos, que daqui a pouco eu vou mostrar, e depois empalmar os olhos, ela zerou a miopia e o astigmatismo. Eu mesmo, quando dava aulas de Tai Chi Chuan, Qigong, Paqua e Taoyin, contava para os alunos que treinava 2 vezes por dia, uma sequência de 18 exercícios visuais e depois fazia os exercícios respiratórios em seguida, pois os exercícios respiratórios, além de equilibrarem a mente, melhoram todo o sistema nervoso, inclusive os olhos, que são uma extensão do sistema nervoso. E consegui diminuir 1,5 grau em 3 meses de treinamento. Devido à correria e os testes da vida, estresse extremo, acabei parando de treinar. Mas tem muita gente que conseguiu largar os óculos com a ginástica ocular. Devido à importância desses treinos que eu decidi fazer esse vídeo. E também sobre pessoas que têm hábitos alimentares errados que prejudicam os olhos. E elas não conseguem se curar com os métodos convencionais. Sal em excesso, principalmente o sal refinado, açúcar, principalmente o açúcar refinado, excesso de líquidos, são grandes causadores dos defeitos da refração. Miopia, astigmatismo, hipermetropia. E também de catarata, uma vez que uma pesquisa da USP mostrou que o excesso de sal refinado tem relação com catarata. Devemos considerar que tensão emocional extrema, traumas emocionais, estão por trás de todos os distúrbios orgânicos, inclusive problemas visuais. Tem até a expressão ficar cego de raiva. Na medicina chinesa, o fígado tem relação direta com os olhos. E dizem na medicina chinesa que a raiva agride o fígado. Por isso essa expressão, ficar cego de raiva. Porque a relação do fígado com os olhos na medicina chinesa é muito grande. O sangue passa pelo fígado e você enxerga. Portanto, já salvei os olhos de dúzias de pacientes que vinham aqui no consultório em desespero, pois viam mosquinhas se mexendo, estrelinhas se movendo e manchas indo de um lado para o outro dos olhos e a visão piorando cada vez mais. Ao analisar minuciosamente os hábitos alimentares desses pacientes, pedi para retirar totalmente da dieta café solúvel, café descafeinado, que são venenos terríveis para o fígado e, consequentemente, para os olhos. Porque para tirar a cafeína do café, eles têm que colocar produtos químicos terríveis ali. E eles não saem totalmente. Adoçantes artificiais, vinho em excesso, bebidas destiladas de álcool, como aguardentes, vodka, whisky, tequila, etc.,
cada vez que beber, ingerir o dobro de água. Senão, começa a agredir o fígado. Gente, 90% do álcool é metabolizado no fígado. Excesso de frutas, sucos de frutas e excesso de líquidos é um outro problema muito sério, que a ciência ainda vai confirmar. Mas até lá, muitos sofrerão demais. E até profissionais de saúde e especialistas são vítimas deste fanatismo científico, que eles acham que só com a tecnologia da medicina que eles vão conseguir curar todos os problemas. Isso, infelizmente, não é verdade. É claro que eu admiro toda essa ciência que existe na medicina, principalmente na oftalmologia. É maravilhoso. Mas tem um provérbio meu que diz o seguinte: se não estiver se curando com o que há de mais moderno e tecnológico, procure o que há de mais antigo e natural. Muitos me agradecem até hoje por ter curado os olhos destas pessoas, destes incômodos. Minha mãe foi uma dessas pessoas, que ao retirar o café solúvel, as manchas móveis da visão foram sumindo. E para convencer ela de que o café solúvel era a causa não foi fácil. Ela não acreditava e, ao cansar de sofrer, resolveu fazer um teste e viu que realmente sumiu tudo. Ao retirar esses venenos da dieta, precisa esperar muitas vezes até 3 meses para ver os resultados, pois precisa eliminar o que acumulou. Então não basta a pessoa parar de consumir e ficar esperando o resultado em uma semana, porque tem que eliminar o que acumulou nesses anos todos, né? Os exercícios visuais, eles são benéficos para todos, para prevenir doença dos olhos, vista cansada, etc. Da mesma forma que exercitamos os músculos do corpo, precisamos exercitar os músculos dos olhos. Com os olhos abertos, consumimos 1/3 da nossa energia. Então, depois do coração e do cérebro, os olhos são os órgãos mais elétricos do corpo. Se fizer os exercícios respiratórios, que equilibram a mente e o emocional, esses exercícios respiratórios são benéficos também para os olhos. E se, junto com isso, fazer uma dieta correta e, após fazer os exercícios respiratórios, praticar esta ginástica ocular todos os dias, 1 ou 2 vezes ao dia, todos notarão melhoras nos olhos. E após meses, pode até curar diversos problemas nos olhos, principalmente se fizer uma alimentação natural baseada em cereais integrais, legumes e verduras, semi-cozidas e algumas cruas, dosar a quantidade de proteína animal, frutas e líquidos, como ensino no livro Dieta dos 6 Componentes. Se praticar a postura da árvore, o treinamento interior do Tai Chi Pai Lin, como eu demonstrei em diversos vídeos no meu canal do YouTube e no Instagram, exercícios respiratórios e outros treinos vitais, eles são benéficos também para os olhos, porque na postura da árvore faz o fogo da cabeça descer e os olhos são muito afetados pelo excesso de calor. Por isso que antigamente as pessoas tinham o hábito de colocar um pano molhado com água fria. Gelada não, tá, gente? Fria. Então, a postura da árvore faz baixar o fogo. O treinamento interior do Tai Chi também equilibra fogo e água, acaba melhorando a visão também. A dieta dos 6 componentes, baseada na macrobiótica, é fundamental, pois George Ozawa, na França, em casos de deslocamento de retina, com a dieta macrobiótica estrita e severa, sem proteína animal, massas, frutas, nem sucos de frutas, nada de açúcar, etc., e pouco líquido, só alguns chás quentes escolhidos para cada caso,
com 50% de arroz integral cateto e legumes escolhidos, também a dedo, ele pôde curar deslocamento de retina. Ok? Então, o excesso de líquido, o excesso de sucos de fruta, excessos de fruta, eles desequilibram muito o organismo, inclusive os olhos. Tá? O excesso de líquidos, gente, e de alimentos muito in, como açúcar, sorvetes, frutas tropicais e sucos de frutas, podem deslocar e descolar, afrouxar, não só a retina, como o endométrio e qualquer parte do corpo que afrouxa, que dilata e que descola, vamos dizer assim, e que acaba provocando hérnias e prolapsos. Além da alimentação errada e da tensão e estresse extremo, que tensiona os músculos do corpo todo, inclusive esses 6 músculos que estão em volta do globo ocular, é bom relembrar que ler somente com a luz do teto força os olhos, gerando problemas oculares, principalmente miopia, astigmatismo, dependendo da alimentação, quem come muito sal pode ficar até com hipermetropia. O ideal é colocar um abajur de mesa com uma lâmpada de 40 watts. Então, gente, eu vejo crianças lendo numa penumbra, com pouca iluminação, só com a luz do teto. Eu falei, essa criança logo vai estar usando óculos. Aí não dá outra. Passa aí um ano, nem chega a um ano, a criança já está usando óculos, porque força. A falta de iluminação é um grande causador de doenças da refração do olho, principalmente miopia. Outro fator importante é o piscar, pois deixar de piscar o suficiente força os olhos. A pessoa lê com pouca iluminação força muito os olhos. E se ela lê rápido, sem focar e sem piscar, aí com certeza em breve vai estar usando óculos. Quem faz a acomodação da visão são os músculos extrínsecos do olho e não o cristalino, como atestou o Dr. Bates, um oftalmologista americano que pesquisou muito sobre o ginástica ocular. A tensão desigual destes 6 músculos que envolvem o globo ocular é que geram os defeitos de refração da visão. Mesmo em casos de catarata, com os exercícios, alimentação correta, exercícios respiratórios e suplementação, como muitos tomam por aí, ácido alfa-lipoico, é possível reverter a catarata, principalmente no início, se não estiver muito avançada. É claro que sempre com acompanhamento do oftalmologista, ok, gente? Ozawa costumava dizer o seguinte, que alimentos, eles são a base da vida. Ninguém vive sem se alimentar. E nós, a construção do nosso corpo, toda ela vem de uma única fonte, o que comemos. Eu costumo dizer que toda doença tem uma raiz no corpo emocional. E no caso da catarata, quando a energia emocional fica bloqueada na cabeça e a pessoa inconscientemente não quer ver a realidade, e como o olho é uma extensão do sistema nervoso, sofre muita influência pelo estresse e pelo emocional. Outro oftalmologista que também pesquisou esse método foi o Dr. Harold Pippert. Ele pesquisou esses exercícios visuais e escreveu um livro chamado Veja Melhor Sem Óculos, que, segundo ele, são exercícios para deixar os óculos. É óbvio que ele sofreu perseguição, aquela coisa toda. Então, outro oftalmologista americano, o Dr. Bates, ele estudou por 30 anos a ginástica ocular e confirmou o poder preventivo e curativo dos exercícios visuais. Vale lembrar que os yogis, há milhares de anos, lembrando que a medicina ayurvédica tem mais de 8.000 anos, né, gente? E eles tratavam pela dieta também, assim como a medicina chinesa há mais de 5.000 anos,
também usava dieta para tratamento. São os primeiros que usavam a dieta para tratamento. E não só dieta, como treinamentos. Quando a pessoa está doente, faz treinamentos. E quando tem problema nos olhos, treina os olhos também. E os yogis já conheciam os exercícios para os olhos. Tem aquelas famosas tratakas, que chama, né? Em que a pessoa sobe a mão e com os olhos vai acompanhando a unha do polegar, né? Depois vai para um lado, vai para o outro. Eles já treinavam os olhos naquela época. E os antigos chineses também. Aliás, eles ensinam nas escolas da China exercícios para prevenir problema dos olhos das crianças. Os treinos que vou mostrar daqui a pouco, a base deles, para variar, aprendi com o mestre Liu Pairin, que mudou minha vida. Era nosso mestre de Tai Chi, Qigong, Paqua e Taoyin. Ele ensinava alguns pontos de acupuntura também, para massagear e estimular, para melhorar a visão e proteger os olhos. Açúcar branco refinado, sal refinado e farinha branca refinada são causadores de inúmeros problemas orgânicos, inclusive catarata. Tem muitas pesquisas mostrando isso. E outros problemas visuais. Tanto o excesso quanto a falta de água no organismo afeta os olhos. Nosso corpo ele é todo interligado. E ao flexibilizar o corpo, alguns alunos nas aulas de Tai Chi diziam que os olhos começavam a acomodar melhor a visão para ler de perto. Então, gente, flexibilidade é vitalidade. Vejam como a criança é flexível e vejam como o idoso é rígido, duro. Então, o mestre Liu sempre dizia, quer rejuvenescer, flexibilize o corpo. E o mestre Liu ele lia para perto sem óculos, porque ele tinha os tendões do corpo todos flexíveis. Então, o corpo todo ele tem relação. Então, vocês imaginam as rações para animais com sal refinado pode causar problema na saúde desses animais, inclusive causar catarata e outros problemas nos olhos deles. Pesquisa da USP mostrou que sal em excesso causa catarata, principalmente o refinado. Né? E Ozawa, nas pesquisas na França, dizia que o açúcar branco causa catarata. Aliás, ele dizia que o açúcar branco é um assassino que ainda está solto. Quando piscamos, a glândula lacrimal atua mantendo nossos olhos lubrificados e protege o olho, pois a lágrima traz muitos benefícios à função dos olhos e da córnea, que não tem vasos sanguíneos. Para ser irrigada, ela precisa deste líquido para se manter úmida e lubrificada. Os olhos só veem claramente uma pequena área num determinado tempo. Fixar a vista cansa os olhos. Então, devemos focar num ponto, piscar, mudar o foco e piscar. Assim sendo, ler rápido sem piscar o suficiente fadiga os olhos. Se não estiver bem iluminado, pior ainda. Arruína a saúde dos olhos. Vai precisar de óculos mesmo. O que vê claramente um ponto é o centro da retina, mais ou menos do tamanho da cabeça de um alfinete, que é chamada mácula lútea, que tem a visão nítida de um ponto. Então, açúcar, álcool, produtos industrializados, artificiais na dieta, aceleram o desgaste precoce da mácula lútea. Hoje, muitos tomam suplementos de luteína com zeaxantina. Luteína tem muito no ovo. E se abandonar o excesso de álcool, adoçantes artificiais, café solúvel, café descafeinado, excesso de medicamentos, aí sim fica possível recuperar muito bem os olhos. Se a pessoa não abandonar esses hábitos errados, aí fica bem complicado para recuperar os olhos. Colocar salsinha crua
alternando com coentro cru, picadinho, mais ou menos uma colher de chá sobre a comida, cenoura crua ralada, nabo cru ralado, né, sobre os alimentos, fortalecem o fígado e, consequentemente, a boa visão começa a aparecer. Lembrar sempre de que tudo que agride o fígado agride os olhos. Excesso de alimentos yang, como ovo, queijo, sal, principalmente o refinado, carnes, peixes, principalmente os peixes salgados, embutidos, conservas salgadas, carne de sol, etc., podem deixar a pessoa vesga para o lado interno. É aquele tipo de estrabismo convergente. Por outro lado, tem o estrabismo tipo yin, em que os olhos vão para os lados externos, causados por excesso de yin, como sucos de frutas, excesso de líquidos, refrigerantes, sorvetes, doces, frutas, sucos de frutas em excesso, doces, bolachas adocicadas, etc. Tem vários tipos de estrabismo, inclusive com desalinhamento de um só olho, para cima, para baixo, cada um tem um nome. É um distúrbio dos músculos oculares. É claro que todos os problemas oculares devem ser acompanhados por um oftalmologista, que é uma área da medicina com muita tecnologia de ótica, em que os olhos são examinados por equipamentos cada vez mais modernos e tecnológicos. No entanto, se fizer os exercícios corrigindo a dieta em termos de yin yang e 5 elementos, a maioria desses problemas podem ser solucionados. Ok? Então, eu vou mostrar os exercícios visuais. Ok? Dando continuidade ao nosso vídeo sobre como tratar, prevenir e cuidar dos olhos, vou iniciar agora alguns exercícios visuais. Tá? O básico do básico do básico, tá, gente? São os principais. E conheci pessoas que só com esses exercícios conseguiram melhorar muito a saúde dos olhos, outros até eliminaram os óculos. Acabaram curando miopia, astigmatismo, hipermetropia, os defeitos de refração. Principalmente quando as dioptrias não eram muito altas, os graus não eram muito altos. Tá? Quem tem graus mais avançados tem que treinar todos os dias, 2 a 3 vezes ao dia. Pode demorar mais. Tá? Então, o primeiro deles é movimentar os olhos. Então, é muito simples. Você vai começar a olhar para cima, sem forçar, sem chegar no limite. Tá? Nenhum desses exercícios você pode forçar no máximo. Tá? Vai sempre um pouquinho antes de forçar. Okay? A movimentação é que é o essencial, é o que muda tudo, é o que transforma. Então a gente vai olhar para cima lentamente, né? Lentamente. Depois olhar para baixo, né? 3 vezes. Olha para cima e para baixo 3 vezes. Olha para o lado esquerdo, para o lado direito 3 vezes. Depois gira 3 vezes no sentido horário, 3 vezes no sentido anti-horário. Uma variação desse exercício, que é a que eu mais gosto de fazer, é fazer esse movimento dos olhos com a cabeça acompanhando. Então, a gente vai começar a olhar para cima, a cabeça acompanha. Depois, começa a olhar para baixo, a cabeça acompanha. Fazer 3 vezes. Depois começa a olhar para o lado, a cabeça acompanha. Para o outro lado. 3 vezes, tudo 3 vezes, tá? Aí olha para o lado, começa a olhar para cima e vamos girar 360 graus, tá? Lentamente, não pode fazer rápido, tá, gente? Faz 3 vezes para um lado, depois 3 vezes para o outro. Tá?
O segundo exercício, que a base desses próximos também, né, para variar, o mestre Liu que ensinou, a gente fazia o exercício do gato. Ele ensinava com 3 dedos, né? Mas eu gosto de fazer com essa parte, porque na acupuntura a gente faz estímulos nesse ponto, para tratar problema dos olhos, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, o exercício do gato é esse aqui, ó, tá? Com essa parte aqui do dedo, do polegar, a gente pode ficar com os olhos fechados, né? A gente vai fazer 36 vezes, tá? Nesse sentido, tá? E depois, 36 vezes, deslizando pela pálpebra inferior, do nariz para a orelha, do interno para o externo, tá? 36 vezes. Eu também gosto de fazer esse aqui junto. Então a gente dá uma volta e vem de dentro para fora. Vai até aqui na borda da orelha, tá? A gente vai fazer 36 vezes. Tá? Pode fazer 24 vezes, melhor ainda. Né? Porque 24 é 3 vezes 8. E visão é madeira, é uma expansão. Né? E os números 3 e 8 têm a ver com expansão. Na numerologia, eles preferem esses números para prosperidade, fazer negócios. Né? Na China, por exemplo, eles gostam muito do número 8 no número do celular. Né? Não gostam muito do 4. 4 é mais base fixa, né? Não é energia de expansão. Então, quem tiver com a mão limpa, o rosto limpo, pode até lamber, tá? Quem não tiver nojo. Quem tiver nojo não precisa lamber, tá? Aí você está fazendo igual o gato, né? E muitos animais fazem isso também, né? Pode ver o gato, o rato também. Eles costumam fazer esse tipo de exercício aqui, né? Eles lambem, né? Só que aqui a gente vai dar a volta e fazer de dentro para fora. Vai ser isso aqui, tá? Aí quando secar, lambe de novo. É ótimo também para o rosto, né, gente? Muito importante. Não comendo açúcar, gente, não precisa nem de cosmético, né? Faz massagem com óleo de melaleu. Tem um monte de óleo que você pode usar para fazer massagem no rosto de manhã. Não comendo açúcar. O açúcar é que faz tudo cair, né? Então, é o maior inimigo da estética, é o açúcar branco, né? Então, primeiro exercício, movimentar os olhos e a cabeça junto. Segundo, o exercício do gato, conjugado com esse exercício que o mestre me ensinou, do interno para o externo, tá? 24 vezes. Terceiro exercício, empalmar. O empalmar é um dos principais exercícios para os olhos, tá? A gente vai esfregar bem as mãos. Eu conheci uma mulher de 82 anos, ela só fazia o movimento dos olhos e o empalmar. Não fazia mais nada. Ela zerou a miopia dela. Ela fazia 3, 4 vezes ao dia. Ela era aposentada, né? Quem não tiver nojo também é opcional, tá, gente? Os orientais, eles dão uma cuspidinha na mão e empalmam. Traz uma energia mais úmida para os olhos, né? Porque os olhos, eles sofrem muito por causa da agressão por calor, né? Porque o fogo sobe para a cabeça. Por isso que a postura da árvore, ela é boa, porque faz baixar o fogo da cabeça. Melhora zumbido com o tempo, desde que abandone os farináceos, né? Eles melhoram também os olhos, né? Porque baixam o fogo. E o envelhecimento começa pelos pés, né? Então a postura da árvore força os pés e as pernas, né? O peso vai para o pé e força as pernas, né? Então é uma postura de rejuvenescimento. Aí empalma, com os olhos semicerrados,
fica um tempo aí, sente os olhos relaxando, porque esses 6 músculos em volta dos olhos, quando um contrai mais que o outro, acaba ocasionando os problemas, os defeitos de refração do olho, que eu já expliquei detalhadamente no vídeo. Tá? 3 vezes, tá? E quando terminar os exercícios visuais, tem centenas, tá, gente? Tem centenas. Hoje, no YouTube, tem gente muito boa ensinando exercícios para os olhos. Vejam aí qual que mais vocês sentem mais atração, sentem que é melhor para vocês, né? Podem treinar também, tá? Esse próximo também é a respiração dos olhos, que o mestre Li ensinou. Vejam quanta coisa eu aprendi com esse homem, né? Impressionante. Então é assim, você vai inspirando, 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 e ao mesmo tempo vai contraindo, contraindo, contraindo os olhos. Mas sem forçar, sem chegar no limite. Okay? Aí prende o ar, quando der vontade de soltar, aí você solta devagarzinho, pode soltar pela boca, sente a mandíbula, o pescoço e os ombros relaxando, que são as áreas do corpo que mais tensionam. Né? Mandíbula, pescoço e ombro. Tá? Então eu vou fazer uma vez. Inspirando, 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 contraindo os olhos junto. Aí prende o ar. Quando der vontade de soltar o ar, vai soltando o ar devagarzinho, relaxando os olhos, o pescoço e os ombros. Tá? Vou fazer 3 vezes. Tá? Uma das coisas que força muito os olhos é a pessoa que ela é míope, não enxerga para longe, aí ela olha para alguma coisa e ela fica começando a forçar, né? Não se deve fazer isso, né? Porque uma pessoa que está querendo largar os óculos, ela tem que ficar sem óculos o maior tempo possível, né? É lógico, a pessoa não vai dirigir sem óculos, né, gente? Tem que ter prudência em primeiro lugar, né? Mas assim, é sempre que possível ficar sem o óculos. Ao olhar para algum objeto que não enxerga, em vez de ficar forçando, olha para o canto, pisca. Olha para o outro canto desse objeto, pisca. Olha para um canto, outro canto, pisca. Olha para o outro lado, pisca. Por isso que tem o famoso exercício da lua. Então a gente tampa um olho, olha para a lua. Geralmente quem é míope, astigmático, vê 2 luas, né? Ou vê uma lua toda, não vê ela firme e nítida. Então a gente fecha um olho, olha para a lua, olha para um canto da lua, pisca. Olha para o outro canto da lua, pisca. Para o outro canto pisca, para o outro canto pisca, e vai treinando isso. Porque a lua ela tem energia mais fria, também benéfica para os olhos. Tá? Depois faz com o outro olho e depois com os 2 olhos. Olhando, piscando, olhando, piscando, olhando, piscando. E sempre para encerrar, encerra os exercícios visuais com o empalmar. Tá? Olhos semicerrados, quase fechados. Sente o relaxamento. Esses são os principais exercícios para os olhos, tá, gente? O pessoal me pergunta muito sobre bruxismo, né? Pessoa que bate dente à noite. Então, gente, o que acontece? Tem várias causas emocionais. Não, o Lacan dizia, doenças são palavras não ditas. Né? Então, o que você quis falar e não conseguiu falar? O que você quis fazer e não conseguiu fazer? Quais são as suas frustrações na vida? Comece a avaliar tudo isso, tente resolver, entendeu? Tente perdoar as pessoas que você tem mágoa, porque mágoa só dá doença. Então, como todo problema orgânico tem uma raiz no corpo emocional, a parte emocional do bruxismo é isso. Agora, quando a pessoa está com desequilíbrio emocional, ela come errado. Uma coisa leva a outra. Sempre. Então,
Se a pessoa dorme às 11 da noite, tem que terminar de jantar às 7. E não deve comer proteína animal à noite, porque proteína animal demora muito para ser digerida. Eu expliquei em detalhes isso aqui no livro Dieta dos 6 Componentes. Okay? Você não deve nunca dormir com o aparelho digestivo funcionando. Por quê? Porque sobe o fogo, gente. Sobe o fogo. E o meridiano do estômago, né, ele passa por aqui, pela mandíbula. Eu dou aula de medicina chinesa, especialmente acupuntura, há mais de 20 anos. Gente. Então, aqui, o meridiano do estômago, ele anda por aqui, ó, né, depois ele entra internamente no corpo, depois sai aqui no E9, E10, E11, na região supraclavicular, E12, aí desce. O mamilo é ponto 17 do meridiano do estômago. O mamilo é um ponto de acupuntura, proibido para agulhas e mochas, claro, mas é um ponto de acupuntura também. E vai terminar lá no segundo dedo do pé. Então, gente, o meridiano do estômago está com energia máxima das 7 às 9 da manhã. E com a energia mínima das 7 às 9 da noite. Então, tudo que você come à noite é mais difícil de digerir. Por isso que à noite eu recomendo comer mais legumes e verduras, porque a digestão é bem mais rápida. Entendeu? Então, quem gosta de falar sobre músculo, temos o Masseter aqui. Ele tem uma força muito grande. Por isso que aqui no consultório vem muito dentista aqui. Mas por que vem muito dentista? Porque eles trabalham meio torto, eles têm muito problema de coluna. E eles me explicaram que a maioria das pessoas range. Eu não sabia disso. A maioria das pessoas range, bate dente. Eles me explicaram também que tem gente que bate tanto que chega a quebrar o dente. Aí eles fazem aquelas plaquinhas para as pessoas colocarem, né? Aquela coisa toda. Então, eu aprendo muito com meus pacientes, né? Vem muito médico aqui, muitas vezes a gente troca conhecimento aí, né? A gente sempre aprende, né? A gente aprende ensinando, a gente aprende atendendo, né? O mundo é sempre troca, né, gente? Troca. Né? Então, sobre bruxismo, o café também, cafeína atrapalha bruxismo também, pode gerar bruxismo. Então, os farináceos, tudo que é feito de farinha, pão, bolacha, macarrão, pizza, né? Comer muita pizza à noite, depois chega de noite, fica digerindo a noite inteira, o fogo sobe, fica batendo dentro. Ainda mais junta com os problemas emocionais, todo mundo tem um pouco. Então, tem isso, né? A gente pode desbloquear o plexo cervical com esse movimento aqui, ó. A gente vai inspirando, inspirando, inspirando e contrai toda essa parte, ó. Prende o ar. Quando der vontade de soltar, solta. Pode soltar pela boca, sente essa parte toda relaxando. Tá? Faz 3 vezes. Então, você junta as arcadas. Se você perceber que elas não estão juntas bem relaxadamente, tem tensões, você faz esse movimento e com essa parte contraída, você movimenta um pouco o pescoço e vai ver que solta tudo. Aí quando você junta as arcadas de novo, elas estão juntas e com a musculatura toda relaxada. Tá? Então, quem tem bruxismo, faça isso. No mínimo 3, no máximo 9. Antes de dormir, vai ver que solta tudo isso aqui, desbloqueia. Tá bom, gente? Então, o treino é o segredo de tudo, tá? Quem quiser, entra no meu YouTube. Eu tenho um canal lá chamado Jorge Ayub, Curas Naturais, Treinos para a Cura. Entra no meu YouTube, entra em playlists e eu tenho uma playlist que chama Treinos para a Cura, onde estão uma série de treinamentos que eu ensino para os meus pacientes para eles resolverem os problemas de saúde deles, tá, gente?
porque eu não curo ninguém, eu ensino as pessoas a se curar. Quando vem um paciente aqui, eu faço uma sociedade com ele. Ele vai fazer a parte dele, mastigando bastante, comendo o que tem que comer, evitando o que tem que evitar de comer, beber a quantidade certa de líquido, tomar os chás certos, fazer os treinamentos que eu indico e recomendo aqui. Aí ele vem aqui, eu faço a minha parte, desbloqueando os canais de energia dessa pessoa, né, quebrando os traumas emocionais com acupuntura, moxa, ventosa, manipulação corretiva vertebral, um monte de coisa. Tá? Então é assim que as curas acontecem. Tá bom, gente? Então, fechado e o aberto são o yin yang, opostos e complementares. Então, por isso que os orientais, principalmente os taoístas, se cumprimentam dessa forma. Tá? Então, vou parando por aqui. Um forte abraço a todos. Até a próxima.